Olá, boa noite. Queimação, dor contínua na boca do estômago, gases, náuseas, sensação de estufamento, azia, rouquidão pela manhã, dor no tórax e até dificuldades para engolir. Cuidado, você pode estar com um problema sério no estômago. É preciso estar atento aos pequenos sinais que o corpo emite. O câncer de estômago, por exemplo, é o quarto mais comum no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. 12.870 homens e 7.520 mulheres podem desenvolver a doença ao longo deste ano. No entanto, no Nordeste, ele é o segundo maior, 10 casos a cada 100 mil pessoas. Você achou pouco? Na lista de doenças ainda tem refluxo, gastrite, úlceras. Como então evitar essas doenças que vêm aumentando a cada dia? O ponto de vista desta noite recebe a médica Leliane Alencar, que é endoscopista, e a nutricionista Tarciana Lima. Muito boa noite, obrigada por vocês terem aceito o nosso convite. E eu considero assim que hoje as doenças do estômago, elas irritam e tiram qualquer pessoa do sério e vem aumentando a cada dia. Leliane, como endoscopista, você realiza vários dias, aliás, todos os dias, dezenas de exames. E quais são as doenças mais comuns que você consegue detectar? Bem, primeiramente, obrigado pelo convite. No nosso dia a dia, como endoscopista, eu e os demais colegas, nós fazemos um pequeno consultório, né? Com os pacientes, quando chegam para fazer o exame, eles sempre vêm com as mais variadas queixas, né? Todas essas que você já referiu e algumas outras. E o grande realmente, o grande diagnóstico que a gente faz, o mais frequente realmente é a gastrite, certo? Seja ela de qual etiologia for, né? Que nós temos vários fatores desencadeantes desse processo inflamatório do estômago, dessa irritação da mucosa do estômago. Paralelo a isso, nós temos as úlceras, temos a doença do refluxo, que tudo bem, não seria só uma doença do estômago, mas compromete o aparelho digestivo alto em geral. Temos o câncer gástrico, que felizmente não é uma coisa tão frequente quanto os processos inflamatórios. E temos as endoscopias normais também, mesmo com os pacientes sintomáticos. Quando você fala das gastrites, né, que é a mais comum, é a doença mais comum, o que leva, né, um paciente, o que leva as pessoas a terem tanta gastrite? Bem, a gastrite, ela é uma doença, é um processo multifatorial, certo? Ela é causada principalmente por hábitos de vida inadequados, certo? E o que seriam hábitos de vida inadequados? Primeiro tudo já começa o dia a dia do século XXI, né? Nós não temos horário para nada, nós nos estressamos com o estilo de vida realmente inadequado, tanto nosso como dos nossos entes queridos, o trabalho, a vida social em si. Então, isso já gera um estresse por si só, certo? Isso também gera hábitos alimentares inadequados. As pessoas pulam refeições muito frequentemente, certo? Se alimentam com o que encontram na rua, porque não tem tempo de sentar e fazer refeições de maneira adequada em casa. E até por conta própria, eles fazem escolhas inadequadas, porque às vezes é mais conveniente para eles, né? Temos também, paralelo a isso, o álcool, né? Cujo consumo realmente é em larguíssima escala no nosso meio. E o fumo, que apesar da incidência ter diminuído, né? Acho que o tabagismo diminuiu de 3, 4 décadas para cá, mas ainda é um fator muito presente e realmente muito danoso. Muito danoso. Taciana, quer dizer, a gente começa errando já no café da manhã, porque muita gente acorda, ou que acorda às 4, ou às 5, ou às 6, ou às 7 da manhã para trabalhar ou estudar, e o café da manhã, que é a principal refeição, e uma refeição decente não se faz. As pessoas passaram a substituir por aqueles lanchinhos rápidos ou então os enlatados. Exato. Nós não devemos passar muito tempo de jejum. E o sono, em geral, é de 6 a 8 horas. Então, é um jejum muito prolongado. Então, ao amanhecer, é saudável ingerir algum alimento, né? Seja ele qual for, sendo seguro, com a segurança alimentar. O que a Liliane falou foi em relação à segurança alimentar do alimento, livre de contaminação, não é? Livre de
bichinhos que possam estar contaminando o alimento. Então, o primeiro passo para se evitar o problema gástrico é a segurança alimentar do alimento. E o alimento, ele deve ser uma forma de proteger a mucosa do excesso do suco, das substâncias gástricas que a gente vai acumulando ao longo do sono. Então, mas, por exemplo, em jejum assim, é básico. Porque, por exemplo, assim, tem pessoas que acordam pela manhã e logo dizem assim, não estou com fome, então, às vezes só tomo um copo com água, às vezes come só um pão, às vezes vou assim, não, eu vou tomar um suco de laranja, que a laranja é muito ácida, ou então eu tenho que tomar um café, o café preto, e não come mais nada, ou às vezes não come nada, simplesmente, tem gente até que vai para o refrigerante, né? A primeira coisa que tem que fazer quando acordar de manhã é tomar um refrigerante bem gelado, e não se alimenta, às vezes vai comer lá por volta das 10, 11 horas da manhã, quer dizer, isso que a gente pode achar normal, ou saudável, ou que, estou me sentindo bem, no futuro pode causar um problema, está tudo errado. Sim, principalmente quando nós escolhemos os alimentos agressores da mucosa do estômago, que é o café, né, que é o refrigerante. Agora, quando a gente escolhe um suco de laranja, a gente está escolhendo um alimento que traz benefícios. Tem a vitamina C, tem o ácido, tem outros mesmo nutrientes. Ele sendo ácido e a pessoa estando de estômago vazio. Mesmo. Porque mesmo ele sendo mais ácido, mas ele tem outros nutrientes que vão ajudar a mucosa a se proteger. Como a vitamina C. A vitamina C é alta proteção para o estômago. Eliane, qual que é a diferença entre gastrite e úlcera? Bem, a diferença é grande, certo? Gastrite seria basicamente um processo irritativo na mucosa gástrica, muito mais associado com as alterações do hábito de vida. E a úlcera, ela seria já uma falha na mucosa gástrica, seria uma ferida na mucosa gástrica. A gastrite, ela pode se transformar numa úlcera? Pode. E você pode ter uma úlcera e não ter uma gastrite, basicamente uma úlcera. Por que ocorre a úlcera? Normalmente a úlcera ela está relacionada à infecção pelo H. pylori, tá certo? Que nós vamos mais adiante tecer mais comentários sobre essa bactéria, né? Que eu acho que é o boom, todo mundo fala em H. pylori hoje em dia. E pacientes usuários de anti-inflamatórios não hormonais, pacientes que têm uso crônico de ácido acetil salicílico, uso indiscriminado de anti-inflamatórios, né? E tem os fatores agravantes, como o tabagismo, certo? E os hábitos de vida não seriam diretamente relacionados com a etiopatogenia da úlcera, tá certo? O que é que poderíamos falar mais sobre úlcera? A úlcera é uma doença que é perfeitamente tratável, certo? Desde que diagnosticada, certo? Ela pode ser tratada e completamente revertida e não vai desenvolver as temidas complicações que existem, que é a perfuração, que é o sangramento, que é a obstrução. Quer dizer, existem diferenças entre, por exemplo, assim, a pessoa ela sabe quando ela tem uma gastrite e quando é uma úlcera. E ela sabendo determinados alimentos que ela deve evitar para não ter uma crise. Provavelmente o paciente ele nunca vai saber por si só se ele tem uma gastrite ou uma úlcera sem uma endoscopia digestiva, porque os sintomas por si só, eles podem se confundir. Esses sintomas, azia, uma plenitude, uma saciedade precoce pós-alimentar, náuseas, vômitos, um alívio, uma dor que melhora após a alimentação, ou uma dor que se agrava após a alimentação, uma dor que o paciente sente durante o sono, tudo isso pode ser um sintoma comum tanto a úlcera quanto a gastrite. Antigamente se diferenciava mais, mas hoje em dia a gente vê que não tem essa dicotomia. Isso não existem sintomas exclusivos de uma doença e de outra. São muito parecidos. São muito parecidos, os sintomas se confundem muito. Então, realmente, quando o paciente tem sintomas persistentes por mais de 2 semanas, é interessante procurar um gastroenterologista e realizar uma endoscopia digestiva, para que isso seja realmente diagnosticado. Porque os tratamentos são diferentes, certo? A mudança de hábitos de vida é essencial, mas os tratamentos são diferentes. E a sintomatologia em relação a alimento pode ser também semelhante. Uma pessoa pode
ter úlcera e tomar um suco de laranja e não sentir nenhum problema. Pode ter gastrite, tomar o suco de laranja e sentir dor, azia. Isso vai da sensibilidade do paciente. Quer dizer, de um organismo, cada organismo é diferente, cada um, né? Quer dizer, vai depender de uma pessoa para outra. Isso. O fato de eu ter, de repente, eu tenho gastrite, você também tem gastrite. Eu como um alimento, me faz mal. Você come, não faz mal. Porque o pH do suco de laranja não é menor que o do estômago. Então, não é esse o problema, o suco de laranja. Agora, para aquele paciente que já tem uma úlcera, não é? Aí ele pode ser predisposto a ter essa dor com o suco de laranja, porque a mucosa do estômago dele está menos protegida, porque já existe uma ferida. Tem que tomar cuidado com o que come. Bom, refluxo. Refluxo já é outra entidade, outra doença extremamente frequente e de frequência crescente no nosso dia a dia, certo? E o que seria refluxo? Seria exatamente o refluxo anormal, certo? De ácido do estômago para o esôfago, certo? De intensidade variável de acordo com o paciente, de acordo com a patologia. É aquilo que a pessoa, por exemplo, se ou comeu demais... Não necessariamente. Se ele não tiver um paciente normal, tá certo? Uma pessoa normal, mesmo que ela coma bastante, o esfíncter esofágico inferior, que seria exatamente a passagem, né? A porta de entrada do estômago, a gente pode falar de maneira coloquial, ela seria competente o suficiente para impedir o refluxo, tanto do alimento como do ácido, para o esôfago, certo? Agora, um paciente que tem uma falha, certo, motora nesse esfíncter, ou que tem a famosa hérnia de hiato, né, que acho que todo mundo já ouviu falar na hérnia de hiato. Essa palavrinha, essa frase, essa expressão. Essa expressão, hérnia hiatal, certo, que seria exatamente um deslocamento dessa porta de entrada do esôfago por fora do hiato diafragmático, que seria também um orifício no nosso diafragma, que é o músculo que separa o tórax do abdômen, que funcionaria também como válvula, impedindo esse refluxo. Se a portinha do estômago, né, e o hiato diafragmático não coincidem, o que acontece? Eles funcionam de maneira desregulada, certo? Desincronizada. Isso vai realmente favorecer o refluxo. Olha, a gente vai ficar sabendo no próximo bloco o que a gente tem que fazer. Será que vale a pena a gente sair comendo muito durante a noite, principalmente quem tem refluxo, né? E vamos falar sobre o H. pylori. E você também fica sabendo como ter um estômago saudável. Não saia daí, porque a gente volta já já, é rapidinho. O ponto de vista desta noite recebe a médica Leliane Alencar, endoscopista, e a nutricionista Tarciana Lima. Em pauta, as doenças do estômago. E a gente falava sobre o refluxo. Tarciana, quais são os alimentos que quem tem refluxo deve realmente não comer, não ingerir? São os alimentos que irritam essa mucosa e faz produzir mais ácido. Refrigerante, o café, vários tipos de pimenta, embora, né, assim, se você... Tem pessoas que têm refluxo e comem pimenta e não sentem nada. Por quê? Porque comem de maneira moderada. 2 gotinhas na refeição só para saciar a sua vontade, não é? Mas se for em grandes doses, aí vai irritar. Já o café é diferente. O café, com 2 xícaras dia, já irrita a mucosa. Então, a gente realmente, se tiver a gastrite causando refluxo, não é? Aí deve-se evitar realmente o café e todos os refrigerantes. Muitas vezes são os embutidos, ou então os presuntos, né? Que a pessoa bastou comer com um sanduíche que tem refluxo. Os embutidos, eles irritam a mucosa, mas não são os vilões do refluxo. São os vilões das causas das úlceras. Das úlceras. Quais são os vilões dos refluxos? O café, refrigerantes, todos os refrigerantes e as gorduras.
o fast food, quando a gente opta para deixar de fazer uma refeição e consome um fast food, se você já tem a gastrite, você está propiciando você ter um refluxo gástrico. Comer também em grande volume, porque o estômago, ele é uma sofoninha, ele estica, 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 estica. Mas se eu comer demais, não é? Eu vou tirar essa sofoninha e vou deixá-lo liso. Então, comer demais também predispõe ao refluxo. A gente, muitas vezes, assim, a pessoa come. Ai, come. Né, dá aquela moleza depois de uma refeição. Tô assim, eu preciso andar, preciso levantar. Algumas pessoas até falam assim, eu preciso desabotoar a blusa, a calça, porque parece que eu vou estourar. Esse tipo de comportamento de você comer muito acaba levando mal, provocando algum problema no estômago. Esse comportamento é danoso de todos os pontos de vista, certo? Não é saudável a pessoa comer até a plenitude máxima do estômago, certo? Isso aí é totalmente antifisiológico, tá certo? A pessoa consegue se alimentar muito antes de preencher totalmente o estômago. Ou às vezes a pessoa passa um longo período sem se alimentar e de repente começa a comer para chegar a essa situação, porque está com fome, né? E o fato de comer menos, o fato de passar muito tempo em jejum já predispõe a esse refluxo, que aumenta a acidez do estômago. Aí, de repente, passa muito tempo sem comer, aí aumenta a acidez do estômago, predispondo ao refluxo, e depois vai comer em grande volume, aí isso é fatal. Olha, quando a gente, por exemplo, assim, às vezes a pessoa tem refluxo, mas ela pode comer, por exemplo, você citou o caso da pimenta, as comidas condimentadas, né? No almoço você pode comer, mas de repente, à noite, eu já ouvi casos assim de pessoas que comem durante o dia, não tem problema nenhum. Mas quando chegam à noite, fazem alimentação, às vezes na sopa põe um pouco de pimenta ou qualquer outro alimento e depois vai dormir, né? E acorda de noite com aquela queimação, no dia seguinte acorda muito mal. Qual a diferença? O fato de, se você comer durante o dia, você não sente tanto, não entra em crise, e você comendo à noite, você passa por todo o mal-estar. Basicamente devido ao grau de atividade que a pessoa apresenta durante o dia e durante a noite, certo? Quando se trata de doença do refluxo, dentre os hábitos de vida predisponentes ao aparecimento dela, certo? Que, assim, a gente também tem que enfatizar, tem que ter o fator predisponente, que é a incompetência do esfíncter esofágico inferior, certo? Ou a presença de uma hernia hiatal, certo? Sem isso, dificilmente o paciente vai ter refluxo, certo? Então, quando o paciente tem esses fatores predisponentes e ele gosta de consumir os alimentos que são agravantes do refluxo gastroesofágico, como pimenta, café, qualquer alimento que contenha cafeína em geral, né? Café, chá preto, chá verde, chá mate, chocolate, né? Que muita gente não sabe, mas tem cafeína. Quando ele consome esses alimentos em quantidades um pouco maiores e ele tem as suas atividades diminuídas e logo em seguida vai dormir, você tem, além do fator gravitacional, tá certo? Você tem você tem o fator gravitacional e você tem o efeito danoso durante a noite. Por quê? Porque além disso você vai somar o jejum prolongado. Baixo metabolismo. Baixo metabolismo. Aí as secreções gástricas também são diminuídas. Quando a gente está mais à noite, a gente está mais quietinho. Quando a gente vai dormir, a gente fica com todas as substâncias produzidas no organismo menor. Com isso, o estômago também. Então, para dormir, o recomendado é comer em menor volume, não é? E de preferência aquilo que menos irrita o estômago. Comidas mais leves. Olha, é comum refluxo em crianças? Existe. Não é muito comum quanto em adultos, mas existe. Normalmente tem um fator anatômico de doença realmente predisponente. Tá. E quanto ao H. pylori? A gente ouve muita gente falar que tem H. pylori, que fez tratamento, que curou, passou um tempo sem H. pylori, que a bactéria voltou depois. Afinal de contas, qual o temor, qual a preocupação e como combater? Bem, o H. pylori, ele é uma bactéria, certo? Que foi descrito no estômago de humanos, né? Antigamente se achava que o estômago era o único órgão estéril, por conta da sua acidez, da elevada acidez. E no começo do século XIX, foi descrito em cachorros, no começo do século XX foi descrito em estômagos humanos.
E o porquê que ele consegue sobreviver no estômago? Ele, além de ser uma bactéria que ele tem um formato de hélice, é espiralada, ele tem a capacidade de transformar o ácido que está no estômago em ureia, certo? Porque ele tem uma enzima chamada urease. Aí isso eleva o pH do ácido e torna o ambiente propício para ele. Então ele fica exatamente entre o estômago e a camada protetora de muco. Fica lá e se instala realmente, certo? Eu acho que muita gente não sabe disso, mas mais da metade da população mundial é infectada pelo H. pylori. Tem H. pylori. Certo? Pode chegar a 80% nos países em desenvolvimento e 30% nos países desenvolvidos. Isso está diretamente relacionado às condições higiênico-sanitárias, certo? A qualidade da água da rede de abastecimento pública é uma coisa assim, fundamental, tá certo? Porque a transmissão é basicamente que a gente chama fecal-oral, né? Basicamente pela água e alimentos contaminados. Ou seja, a gente pode dizer que hoje a gente vive, que é um problema de saúde pública. É uma pandemia. É a infecção mais prevalente na raça humana. Eu posso até ousar dizer isso. Agora, se o paciente é portador do H. pylori, porque normalmente o paciente adquire o H. pylori na infância, se ele vai desenvolver ou não uma gastrite, se ele vai desenvolver ou não um linfoma, se ele vai desenvolver ou não uma úlcera, isso está associado a vários outros fatores, seja ele o fator genético, os hábitos de vida, como o fumo, o consumo de café realmente, café e cafeína, certo? Algumas fontes literárias dizem que o álcool é até um fator protetor, porque ele tem um fator irritativo do estômago e acelerador do trânsito, então isso dificulta a instalação do H. pylori. Então, depende de várias coisas, não é porque você tem o H. pylori que você vai desenvolver uma gastrite e que você vai ter um câncer. Tem relatos que pacientes portadores de H. pylori, que têm uma infecção ativa por ele, ou seja, tem sintomas, tem gastrite crônica, por mais de 10 anos. Se não tratado, ele tem chance de desenvolver câncer gástrico 4 vezes mais do que quem não tem. Então, a importância toda deles, a gente tem que saber que ele existe, mas também o H. pylori era assim, você descobriu, você não sente nada, você fez endoscopia, tem um H. pylori, pronto, eu vou tratar porque eu vou ter câncer. Não funciona assim. Ele tem tratamento? Tem tratamento. O tratamento é um tratamento realmente complicado, porque são 2 antibióticos diferentes no tratamento de primeira linha, porque existem vários tratamentos. Existe um grau de resistência do H. pylori, porque existem vários tipos de H. pylori, nós chamamos de cepas. Tem os chamados H. pylori bonzinhos, que são as cepas menos invasivas, e as cepas mais invasivas e resistentes. Então, tudo isso vai variar, vai influir no que o paciente pode desenvolver ao longo dos anos, se ele tiver o H. pylori. Não é um tratamento assim, né? Tomei a medicação em uma semana como um antibiótico, uma semana, 10 dias, 15 dias, que ele vai embora. Ele demora um certo período. O tratamento, normalmente, são 7 dias. Agora, a dose, realmente a dose alta, é uma dose que tem uma alta incidência de reações adversas e indesejáveis. Existe um índice relativamente alto de não aderência ao tratamento por parte do paciente, porque o paciente tem uma série de efeitos colaterais, tem náusea, o paciente tem dor, muita dor depois que toma a medicação. Diarreia. E diarreia. Então, muitos pacientes abandonam o tratamento na metade. Isso influi para o aumento da resistência do H. pylori ao tratamento. E não ficar curado. Assim, dentro desse tratamento, os sintomas também, como são intensos, né, a diarreia, o empanchamento é muito presente. Porque o paciente ele já está com a bactéria, né? Ele já está com os sintomas do empanchamento, tudo que come fica empachado, não é? Então isso também predispõe nesse período ele não comer. E quando ele não come, ele não prepara essa mucosa desse estômago para estar recebendo o medicamento, no dia seguinte ou no horário seguinte. Então o alimento também comer de 3 em 3 horas, entra sempre na prevenção da proteção da mucosa. Qual é a hora de procurar um médico? Olha, sintomas persistentes, azia, queimação, saciedade precoce, náuseas, vômitos pós-alimentares, que se prolonguem por mais de 2 semanas, merecem nossa atenção. Porque acredito que todo mundo, em algum momento da vida, vai ter uma azia transitória, porque não pôde se alimentar adequadamente, porque fez um exagero, fez uma libação alcoólica ou realmente passou da conta num final de semana. Todo mundo transitoriamente pode sentir isso. Não quer dizer que você tem um gastrite, você tem um H. pylori, que você tem uma úlcera e que você vai ter um câncer.
né? Agora, sintomas persistentes por mais de 2 semanas, mesmo com retorno às atividades corriqueiras, merecem a atenção. Realmente. E o médico é um gastro? Um gastroenterologista, com certeza. E, consequentemente, o exame mais provável que ele vai pedir vai ser a endoscopia digestiva, porque sintomas persistentes realmente merecem uma avaliação mais detalhada do que está se passando por ali. Como ter um estômago saudável? Alimentação equilibrada, não é? Isso que é o link aí, a alimentação equilibrada. Gastrite, para evitar gastrite, é comer de 3 em 3 horas, toma água de 1 em 1 hora, se possível, não é? Evitar excessos de refrigerante, excessos de café, excessos de fritura, excessos de embutidos. Na verdade, numa alimentação saudável não deve existir embutidos. O que são embutidos? Salsichas, hambúrgueres, linguiças, o presunto, salaminhos, isso. Então, assim, comer mais moderadamente, evitar sempre que possível. E dentro desse contexto, quando se já tem a gastrite, deve-se retirar da alimentação para proteger essa mucosa. Proteger essa mucosa do quê? De uma futura úlcera, de um futuro câncer, não é? Porque essas substâncias, as substâncias que tem nos embutidos são substâncias altamente agressivas. São chamados nitratos e nitritos. Essas substâncias que também podem ter na água maltratada, que em locais que não há saneamento, a água ela contém muitas substâncias negativas. Não só bactérias, não só vírus, não só fungos, mas também substâncias pesadas, como minerais pesados, como chumbo, e essas substâncias, nitratos e nitritos. Olha, gente, o nosso tempo acabou, infelizmente. Mas para você que está em casa nos acompanhando, olha, ouviram atentamente, né? As dicas, as orientações para a gente poder ter uma vida saudável. Porque não existe coisa pior do que a gente chegar numa festa, num restaurante, ou até mesmo em casa fazer uma refeição. Eita, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, porque o meu estômago vai começar a arder, vai começar a queimar, porque eu tenho esse problema, aquele. Sentiu qualquer mal-estar, passou de 15 dias, né? É procurar um médico e tomar água. Água, sim, é muito bom. Olha, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. O Ponto de Vista está de portas abertas para quando vocês quiserem dar dicas e orientações para quem está em casa. E sábado que vem tem mais. Você pode participar, envie para a gente perguntas e dê sugestões de temas que gostaria de ver discutido aqui. Para rever o programa de hoje, anote o nosso endereço eletrônico, facebook.com/programa Ponto de Vista. E pelo Twitter, deixe o seu recado em @PontoDeVista4. Uma ótima noite de sábado, aproveite muito o seu domingo, que espero de sol, e a gente se encontra no próximo fim de semana. Até lá!